Tanto faz se você prefere o conforto de ir de A a B em seu próprio carro, se é um ciclista ávido ou se prefere o transporte público. O fato é que a maioria das pessoas depende de algum tipo de veículo para se locomover. Mas o que acontece quando essas máquinas feitas pelo homem são abandonadas? Bem, é aí que a natureza começa a reivindicar o que lhe pertence. Por exemplo, você já ouviu falar da árvore que comeu uma bicicleta? Parece aquelas árvores do Harry Potter. De qualquer forma, há realmente uma história comovente por trás da famosa bicicleta da árvore em Vashon Island, Washington. Um jovem supostamente deixou sua bicicleta acorrentada a uma árvore na floresta antes de sair para lutar em uma guerra. Durante 100 anos, a árvore cresceu, engolindo a bicicleta e erguendo-a do chão. Mas existe outra versão menos emocionante da história por trás desta bicicleta, que parece ser um pouco mais próxima da verdade. Ela foi simplesmente abandonada na década de 1950 por um garoto chamado Don Puz, que afirmou que a abandonou por já ser grande demais para andar na pequena bicicleta. Você pode pensar que a maioria dos navios naufragados está submersa, mas acredite ou não, existem alguns navios abandonados cuja jornada foi interrompida em terra. Um deles é o SS Marreno, da Nova Zelândia, que enfrentou sua morte prematura devido a um ciclone. O navio estava a caminho do Japão, na década de 1930, mas a Mãe Natureza tinha outros planos para ele. O navio acabou em uma praia na Ilha Fraser, na Austrália, onde seus restos podem ser vistos até hoje. Outra vista espetacular de um navio em decadência também pode ser encontrada na Austrália, e se trata do SS Airfield. Este, no entanto, não foi vítima de um naufrágio. Ele foi simplesmente abandonado depois de ter sido contaminado com lixo tóxico. As pessoas podem ter ficado assustadas, mas a natureza definitivamente não. Além de o navio enferrujado ter sido completamente coberto por vegetação, ele é, na verdade, o lar de uma floresta cheia de belas árvores de mangue. Eu acho que eu vou ter que adicionar este local à minha lista de desejos. E você? O lixo tóxico não é a única razão pela qual as pessoas abandonam um navio e deixam seus metais preciosos para a natureza reivindicar. Às vezes, simplesmente é impossível usá-lo como um meio de transporte. Uma das descobertas mais espetaculares é de uma montanha de carros antigos em uma caverna no país de Gales. Este cemitério de carros é composto por cerca de 100 carros abandonados em vários graus de deterioração, deixados ali na década de 1970. O local foi descoberto por exploradores que abriam caminho em uma antiga mina de ardósia, que havia sido fechada nos anos 60. Uma teoria sobre como esses veículos acabaram em um lugar tão improvável é que eles acidentalmente saíram da estrada e simplesmente caíram. Mas, por enquanto, a verdade por trás desse cemitério de carros ainda é um mistério. Em Uyuni, na Bolívia, há outro cemitério de veículos abandonados que estão sucumbindo às forças da natureza. Só que desta vez se trata de uma frota inteira de trens. Eles haviam sido importados da Grã-Bretanha como parte do plano do governo boliviano de transformar o Uyuni em um centro de transporte movimentado. Infelizmente, para essas Marias Fumaças, os planos foram alterados antes mesmo que o projeto realmente decolasse. Então, elas foram deixadas ao léu. Hoje, só encontramos os esqueletos enferrujados e cobertos de pichações do que antes eram provavelmente alguns veículos bastante caros. Outro veículo que aparece em cemitérios é o avião. Basta dar uma olhada neste cemitério de aviões na cidade do Benin, na Nigéria. Aqui você pode ver como os elementos agressivos estão conquistando essa frota de aviões, que já foi pilotada pela Okada Air. A companhia aérea foi criada em 1983, mas acabou fechando apenas 14 anos depois. Aparentemente, há tantos desses cemitérios na Nigéria que este país se tornou conhecido por isso. A Autoridade Federal dos Aeroportos da Nigéria começou agora a ordenar aos proprietários destas companhias aéreas falidas que removam ou destruam os aviões abandonados. Sim, é claro que esses aviões são um problema. Por falar em aviões, o sul de Bali é o lar de um Boeing 737 misteriosamente abandonado. Ele está em um campo próximo ao que parece ser uma antiga pedreira de calcário. O estranho é que ninguém parece saber como ele foi parar ali. Ninguém sentiu falta de um Boeing 737? Ninguém se manifestou nem reivindicou sua propriedade?
O que é ainda mais estranho é que o avião nem sequer está escondido. Ele fica ao lado de uma estrada movimentada e da popular praia Pandawa. No entanto, nenhum dos moradores locais notou esta aeronave gigante chegando nesse local estranho. O avião ainda não foi tomado pela natureza, mas provavelmente só porque não está lá há tempo suficiente. Então, se você perdeu um jato, talvez seja ele? Dos céus para os mares é a vez dos submarinos, certo? Eles são uma incrível invenção, nos permitindo explorar as profundezas do oceano. Mas, quando os primeiros submarinos foram feitos e testados, as pessoas ainda não estavam cientes dos efeitos da descompressão, a doença descompressiva, DD, sobre a qual qualquer mergulhador de águas profundas provavelmente já foi alertado muitas vezes. A tripulação desse mini submarino da década de 1860 teve de abandoná-lo na costa de uma das ilhas Pearl, no Panamá, depois que todos ficaram doentes por terem emergido rápido demais. Com ninguém a bordo para trazê-lo de volta, o submarino simplesmente afundou em um túmulo aquático. Ele só foi descoberto novamente em 2000, depois de ter ficado submerso por mais de 100 anos. Pelo menos neste caso, as pessoas estão tentando encontrar uma maneira de mover com segurança o que resta desse pedaço da história para um museu onde seria o seu lugar. Ei, você gostaria de ficar preso no trânsito por mais de 70 anos? Eu não sei quanto a você, mas parece uma típica véspera de feriado. Ok, então este não é um engarrafamento verdadeiro, e eu posso estar exagerando um pouco no meu trajeto, mas que parece com um engarrafamento, parece. Este é um dos maiores cemitérios de carros do mundo e está localizado em Shetland, na Bélgica. Por que e como todos esses carros antigos acabaram abandonados ali, ainda não está claro. Alguns dizem que os soldados americanos deixaram os carros escondidos na floresta após a Segunda Guerra Mundial, já que eles não poderiam enviá-los de volta para os Estados Unidos. Os moradores dizem que este era simplesmente um depósito de lixo para veículos indesejados depois da guerra. Havia cerca de 500 carros retrô em 4 cemitérios, mas todos foram eliminados devido a problemas ambientais. Mas antes de serem removidos, a natureza deixou claro que esses carros não impediriam o crescimento da floresta. E se você tem alguma dúvida de que o curso da natureza não pode ser interrompido, que tal esses tanques russos que foram quase totalmente engolidos pela vegetação circundante? Você pode encontrar esses veículos abandonados na ilha Shikotan, um território minúsculo que a Rússia e o Japão vêm disputando desde os anos 1940. Atualmente essa ilha é parte da Rússia, e eu acho que esses tanques soviéticos enferrujados servem como um lembrete disso. E acredite ou não, eles foram deixados lá de propósito. Parece um desperdício. Falando de tanques, você encontrará um tanque norte-americano abandonado na praia de Flamenco, em Porto Rico. Mas e aí? O que ele pode estar fazendo lá? Bem, essa praia já foi usada para exercícios de treinamento do Exército dos Estados Unidos anos atrás. Mais especificamente, os soldados praticavam tiro ao alvo com os tanques. Como você pode imaginar, o barulho e a violência não agradaram muito os locais. Então, depois de anos expressando suas preocupações, eles finalmente se livraram dos soldados em treinamento. Mas o exército se esqueceu de apenas uma coisa quando estava fazendo as malas: este tanque na praia. Mas está tudo bem. Os moradores decidiram decorar e iluminar essa monstruosidade, transformando-a em uma atração turística muito popular. Ei, quando a vida te der um tanque, você apenas diga, bem, thanks a lot. Ei, não são apenas os soldados que podem ser altamente condecorados. Qual desses veículos abandonados você gostaria de ver pessoalmente? Deixe-me saber nos comentários. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e clicar em inscrever-se para ficar por dentro de tudo que é incrível.